Então, fica... Então, Wellington, João capítulo 1, 48. Eliana, pode ser Lucas 6, 8. Alves, Marcos 14, 27 ao 31. Você, Carlos, ainda é Mateus 24, 36. E Valnei, Marcos 13, 32. Se fosse rápido. Tá? Quem mais? Daniel, eu dei para você? Dei, né? Luísa, pode ser Mateus 28, 20. Oi, Alves foi Marcos 14. Para mim não tem passagem, não. Eu dei passagem para você, Daniel? Não. E? Agora eu estou ficando confuso. Não, sem problema. Deixa eu para a próxima. Não, pode ser agora, Daniel. 14, 27, 30, 31. Mateus 18, 20. Amém. Luísa, eu dei, né? Marília, pode ser? Sim. Hebreus 13, versículo 8. Solange, Judas, versículo 4. A carta de Judas. E Daisy, 2 Pedro 2, 1. Tá? Então, vamos ver se eu fiz certo. Nós já vimos que Jesus é eterno, que ele é onipotente. Agora estamos vendo que Jesus é onisciente. João capítulo 1, versículo 48. 1:48. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Tá bem? E se você conhece essa história, Natanael ficou surpreso, né? Como é que Jesus sabe tudo sobre minha vida? Jesus é onisciente. Lucas 6, versículo 8. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles, e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé, aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então, nessa Marcos situação... 14. Nessa situação, os homens... Marcos 14, 27 e 31. Minutinho. Nessa situação, os homens estavam lá, nem falaram nada, mas Jesus leu seus pensamentos. Sabia o que eles estavam pensando. Marcos 14, 27 a 31. Alves? Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonaram, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que, ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Mas nós que conhecemos a história sabemos o quê? Que tudo que Jesus falou aqui há de acontecer, né? Jesus está vendo o futuro. Jesus sabe o que eles vão fazer. Até estava conversando com minha esposa esses dias, falando que é interessante que todos eles falharam, mas mais tarde Deus usou todos eles, né? Todos eles foram usados por Deus, apesar desse pecado, apesar dessa falha tão grande da parte dos 12. Mateus 24, 36.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tá bem. Sobre a vinda de Jesus, né? Nós não sabemos. E aqui diz, né? Na terra, Jesus aceitou algumas limitações e não sabia a hora da sua própria vinda. Acho que Marcos 13:32 vai dizer a mesma coisa. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Então, esse é o Jesus onisciente. Agora, Jesus onipresente. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Obrigado, irmã. Eu gosto muito dessa promessa, né? Jesus está aqui. Não estamos sozinhos. Ele está conosco e estará conosco até o fim dos séculos, até o fim de tudo. Também Mateus 18:20. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, esse foi Hebreus 13:8. Muito bem. Não, eu ia ler. Mateus 18:20. Pode ler, irmão. Não tem problema. Não tem problema, Marília. Desculpa. Não, sem problema. É do versículo 8, né? Pode ler, Daniel. Mateus 18:20. Diz assim: pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus está aqui, neste momento. Amém. Amém. Acho que o Zoom não é difícil para Jesus. Né? Ele supera a tecnologia. Né? Poderia ler de novo, Marília, sobre Jesus? Sim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Tá bem? Então, Jesus é sempre o mesmo, ele não muda. Ele é o que é e sempre será. Agora, a irmã Judas, versículo 4. Sou eu. Sim. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo inflamaram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Então, infelizmente, tem alguns que negam Jesus. E quem é Jesus? Nosso único soberano Senhor. Soberano que ele é o máximo, né? É nosso único soberano Senhor. A vontade dele será feita. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mais uma vez, Jesus chamado soberano. Então, acho que aqui são doutrinas muito importantes, né, fundamentais. Até, acho que nós falamos outro dia, quando nós falamos sobre seitas, geralmente as seitas é que negam justamente essas coisas, né? Sobre Jesus ser o Todo-Poderoso, sobre Jesus ser onisciente, onipresente, o soberano. Mas, graças a Deus, entre nós, né, no nosso meio, são coisas que nós aceitamos e abraçamos e acreditamos.
Amém? Alguém uma observação aqui ou comentário? Eu não sei, Holly e Johnny, vocês estão ouvindo? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Não estou vendo o seu rosto. Tá quebrado. Sem problema. Ok. Nós estamos, então, agora iniciando a segunda folha, que são os atributos morais de Jesus. E, como eu disse, essa parte é importante para nós, que está falando sobre as características de Jesus que nós devemos imitar. Que nós, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, queremos ser imitadores de Jesus. Então, Ricardo ou Márcia, alguém poderia ler Hebreus 4, 15? Agora você tá. A Johnny está aí? Eu estou perdido aqui de mexer no computador, mas estou aqui, estou ouvindo vocês. Então tá bom, seja bem-vindo. Amém. Boa noite, irmãos. Desculpa o atraso, hein? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Boa noite. Então, vou dar para vocês, Ricardo, duas passagens. Hebreus 4, 15, depois Hebreus 7, 26. Tá? Depois, deixa eu ver aqui, Valnei, Mateus 4, do 1 ao 11. Até quem está fazendo a aula de Lucas vai lembrar esta passagem que já vimos em Lucas. João 14, 6. Pode ser você, Solange? Sim. Flávia, pode ler? Atos 10, 38. Maria Helena, não leu ainda? 1 João 2, 1. Eliana, Romanos 2, 16. Luísa, 2 Timóteo 4, 1. Daniel, Judas, versículo 21. Alguém já tem 1 João? Quem foi 1 João? Esqueci. Bom, então dou para outra. Daisy, 1 João 1, 9. E Alves pode ficar com 1 João 3, 16. 1 João. Então, vamos lá. Um minutinho. Eu vou fechar os microfones de todo mundo. Que tem um cachorro em algum lugar aí. Pronto. Então, cada um que vai ler vai ter que abrir o microfone. Então, Ricardo pode abrir. Vocês já podem ler as duas passagens, Hebreus 4, 15 e depois Hebreus 7, 26. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, isso é muito importante para nós, né? Saber que Jesus foi tentado como nós. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou um ser humano. Aquele foi tentado como ser humano, porém nunca pecou. Se manteve santo. Também capítulo Amém. 7, 26. 7, 26. E de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Perdão, é porque está arriscado aqui. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém. Esse versículo vale a pena ler de novo, né, Ricardo? Vale a pena ler de novo. Vou ler novamente. Vai devagarinho para a gente tentar pegar cada palavra. Que cada Vamos lá, palavra é mais novamente. importante que a outra, né? É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém. Amém. Então, é muita coisa para minha cabecinha. É desse Salvador que nós precisávamos. A nossa, né?
puro, santo, qual foi? Inculpável? Inculpável? Culpável. Então, é esse que nos resgatou. É esse que está ali para nos ajudar. É esse que nós adoramos e seguimos todos os dias de nossas vidas. Então, vamos voltar para a passagem que o Valnei vai ler para a gente. Se a sua Bíblia estiver aberta, vai para lá, que a passagem é maior aqui, Mateus 4. Ele vai ler do 1 ao 11. E aqui nós vamos ver o que já vimos em Hebreus, mas em ação, né? Como Jesus foi tentado, como ele lidou com a tentação, como ele ultrapassou ou venceu, derrotou as tentações. Pode ler, irmão, Mateus 4, do 1 ao 11. Leamos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito, e te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus, no versículo 7. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E quando nós vimos esta passagem em Lucas, capítulo 4, o último versículo diz que Satanás foi embora para voltar em momento oportuno. Que certamente aqui foram pelo menos 3 tentações, mas Jesus foi tentado muitas outras vezes. E acho que foi César que mostrou para a gente, acho que em Marcos diz que Jesus foi tentado várias vezes, várias formas lá no deserto. Eu já escutei irmãos ou pessoas que me falaram algo que, por um lado, parece fazer sentido, mas, por outro lado, creio que é totalmente errado, de que Jesus, sendo filho de Deus, foi fácil para ele. Né? Fala, não, mas eu sou ser humano. Para Jesus, o filho de Deus. É claro que Jesus venceu as tentações, né? Mas eu sou carne e osso. Mas nós temos que lembrar que Jesus, sim, é o filho de Deus, mas ele veio como gente como a gente. Ele também sentiu sede, sentiu fome, ficou cansado, precisava dormir e descansar. E eu não sei quem foi, quando foi, mas tem uma ilustração que alguém passou para mim, que me fez sentido e eu guardei até hoje. Hoje eu não sei quem é um grande lutador de boxe. Eu lembro de alguns do passado, como o Tyson, não sei se alguém lembra desse aí. Mas, então, o exemplo que esse irmão usou, a ilustração que ele usou foi o seguinte: vamos imaginar 2 pessoas que vão entrar no ringue com um boxeador, um lutador daqueles. Então, eu vou entrar no ringue com o Tyson, né, o Maguila, ou quem for, né? E aí, então, ele vai com um soco bem forte, me pega no rosto, eu caio, desmaio na hora. E já era. Minha luta com ele acabou ali.
Vamos imaginar outro que entra no ringue com ele. Ele fica no primeiro round, segundo round, terceiro round, ele está apanhando, né? E está difícil, mas não sei como ele consegue ficar em pé, né? Quarto, quinto, sexto, vai até 13 ou 12? Não sei. Mas ele vai até o final da luta, né? Ele é derrotado, ele não ganha, porque ele apanhou muito, mas ele nunca caiu, né? Nunca chegou a cair. Então, eu pergunto a vocês o que me perguntaram. Quem conhece melhor a força do Tyson? Eu, que fui nocauteado, caí na lona, então, derrotado ali. Ou outro que nunca caiu. Quem conhece mais a força do cara? O que caiu, né? O que foi nocauteado. Eu conheço mais a força do que o outro? Não, o que apanhou e resistiu. Eu acho que é ao contrário, né? O outro que está sendo apanhando muito, mas não caiu. Né? Então, eu penso que foi assim com Jesus, né, Daniel? Exatamente. Até eu não vou repetir o que eu disse outro dia, né, Daniel? Mas uma coisa é certa. O diabo usou tudo que ele tinha contra Jesus, né? Que se ele pudesse derrotar alguém, ele queria derrotar Jesus, né? E Jesus nunca caiu. Pode falar, Flávia. Bom, Chaves. Então, eu lembrei de uma passagem que eu acho que, eu não sei se foi domingo, não me lembro, que está em Mateus 15, 32. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Bom, foi a multiplicação dos pães, né? Então, eu achei interessante, até mesmo na hora da gente dar uma resposta. É inspirador, né? Ele chegar e dizer isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas também tem uma passagem que ele multiplicou os precisou. Ele multiplicou os pães. Ele multiplicou, ele falou: eu não preciso te provar que eu faço, né? Às vezes o mundo tenta a gente, né? Salva-te a ti mesmo, né? Quantas vezes a gente escuta? Oi, filha. Desculpa, que a minha filha... Eu assisto assim, né? O Willy depois me fala. Desculpa, Dani. Não, seja... Então, realmente, Jesus, ele próprio poderia transformar pedras em pães, né? Não precisava da ajuda do diabo para isso. Mas nem ele fez isso, né? Porque ele viu uma necessidade maior de estar em comunhão com o Pai, de estar recebendo seu sustento de Deus. Mas graças a Deus que Jesus nunca pecou. Jesus se manteve puro, santo, então ele pode nos ajudar, porque ele resistiu, ele conhece as táticas do inimigo e ele tem a solução, ele tem a resposta. Mais alguém? Um comentário aqui? Sim, Solange. Feche seu microfone. Vai conseguir. Isso. Às vezes, dependendo da nossa caminhada, nós ficamos recebendo as pedras, porque é mais fácil. A gente aceitamos porque é um caminho mais fácil, mas Deus não quer que a gente aceite essas pedras, esperar Ele, para Ele poder nos dar, né, o alimento necessário na hora certa. Né? Eu também vejo assim. Muito bem. Você está dizendo que, às vezes, a facilidade parece ser o caminho, mas não é isso que Deus quer para a gente.
Sim, aí aceitamos as pedras do diabo, né? Aham. Eu vejo assim, Aham. entendeu? Sim, na realidade seria o que a ilusão que ele oferece, né? Sim. É tudo ilusão. Mais alguém? Tá bom. Vamos então para João 14:6. Acho que todo mundo aqui já memorizou. Quem ficou com essa passagem? Foi eu. Calma aí. Não, sem pressa, irmã. É que saiu daqui. Uhum. É 14, né? 14, versículo 6. Ah, tá. Tá aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem. Jesus é a verdade. Eu também gosto de, em vez de usar a palavra verdade, às vezes eu gosto de usar a palavra realidade. O que Jesus fala é real. O que Jesus fala funciona. Né? Até uma das provas maiores para mim, para a Bíblia Sagrada, é que quando nós tentamos seguir o que está na Bíblia, dá certo. Né? Dá certo perdoar os outros. Parece que não, né? Parece que é melhor guardar a mágoa, parece que é melhor ficar com raiva, né? Mas se nós guardamos uma mágoa, a mágoa fica onde? Não fica dentro de nós? Quem que vai sofrer? Né? Eu vou sofrer, né? Eu vou perder sono. E quando nós perdoamos, nós liberamos o perdão para o outro, é uma bênção para o outro, mas também nós somos abençoados. Então, esse é só um exemplo entre tantos outros exemplos, né, de que o que Jesus ensinou é a melhor maneira de viver. Até eu tenho afirmado e vou afirmar sempre que, claro, que a vida eterna é o melhor presente que o Senhor nos oferece. Mas eu creio que se a vida eterna nem existisse, ainda é vantagem ser cristão, ainda é vantagem seguir a Cristo. Né? Seu casamento vai ser melhor, né? Você no trabalho, as coisas vão ser melhores. Que Jesus ensinou a maneira certa de viver. Muito bem. Fala, irmão. Ontem eu estive lá em Santíssimo, né, na congregação. Uhum. E a pregação lá que o Giovanni fez foi parecida com o que você falou agora, né? Ficou muito na minha mente, ficou o tema, né, da mensagem. Diz assim, se eu perdoar, eu perdoo e não vejo mudança, entendeu? O tema da mensagem foi essa, eu perdoo o meu irmão, mas não vejo mudança. Aí na pregação ele foi explicando que a gente tem que perdoar, o nosso papel é perdoar. Agora, se ele vai mudar ou não, é ele com Deus. Sim. A minha parte é eu perdoar, entendeu? Foi mais ou menos o que você falou agora. E eu serei abençoado, né? Isso, exatamente. Eu vou ser mais abençoado, estando feliz com Deus, eu vou estar em paz com Deus de perdoar o meu irmão. Isso aí. Se ele está mudando, se ele teve mudança de comportamento ou não, é com ele. Mas eu vou estar em paz com Deus, estar perdoando meu irmão. Interessante. Obrigado, irmão. Vamos para Atos 10:38. Gosto muito desta passagem. Você que já estudou Atos, você sabe que em Atos temos várias pregações. E aqui em Atos 10 é Pedro que está pregando na casa de Cornélio. E ele está descrevendo Jesus, e olha como ele descreve Jesus. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Então, aqui em poucas palavras, Pedro resume vários capítulos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João já estão resumidos, porque não falam tudo que Jesus fez, mas aqui com essas palavras, o que Jesus fez? Ele saiu,
foi fazendo bem, curando as pessoas. Resumir a vida de Jesus. Jesus praticou o bem, né? Jesus ajudou os outros. E espero que um dia, quer dizer, naquele dia, o dia que é na minha partida, ou na sua partida, que as pessoas possam falar da gente, né? Ela praticava o bem, né? Ele praticava o bem. Essa era a vida dele, a vida dela. E vai ser uma maravilha, né? Se esse é nosso legado. 1 João 2:1. Leamos. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, temos a parte aqui, Maria Helena, glória a Deus, que temos o intercessor, né, nosso advogado entre nós e Deus, Jesus Cristo, mas é interessante que João coloca ali, né, praticamente de graça, né, Jesus Cristo, o justo. Né? É uma palavra para descrever Jesus. Jesus, o justo. Sempre fez as coisas corretas. Sim, Flávia? É uma palavra boa para evangelizar os católicos, que são muito difíceis, né? Porque sempre eles têm a Maria como intercessora. Uhum. E achei legal isso. Para mim, eu vou ganhar. E se não me engano, Flávia, acho que é 1 Timóteo, e tem uma outra também, acho que é capítulo 2. Deixa eu ver aqui se é. Aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Você pode anotar, Flávia. Eu vou começar no 3. 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos. Então, um só mediador entre Deus e os homens, e não é Maria, não é Pedro, não é Jorge, né? Só Jesus. Uhum. Muito bem. Romanos 2:16. E, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Muito bem. Eu gosto da sua tradução ali, Eliana. É um pouco diferente e faz a gente pensar. Pode ler de novo? Lê de novo para a gente. Ler de novo? Por favor. E, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, tem pessoas que acham que estão escondendo as coisas, ou estão espertas e tiram vantagem, mas Deus está vendo tudo, todos serão julgados, e Jesus fará um julgamento justo. Isso também é uma coisa que me deixa tranquilo, né? Saber que no dia final, esse julgamento está em boas mãos e que ele fará a coisa certa. Então, é mais um motivo, Daniel, para a gente ficar em paz, né? Eu não preciso acertar as contas com o outro, que Deus já está vendo. Deus vai fazer a coisa certa, né? Deus é o juiz. Eu não preciso ser o juiz. Até eu estava falando com o irmão semana passada, ele diz, alguns ficam com tanta raiva que querem ser não apenas o juiz, mas também querem punir os outros.
né? E não é nosso papel para fazer, nem para ser o juiz, nem para punir. Nosso papel é deixar nas mãos de Deus. O justo. 2 Timóteo 4:1, Luísa. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Muito bem, de novo falando que o juízo final será feito, né, por Deus e por Jesus Cristo. E todos serão julgados, né, vivos e mortos, não, sem exceção. E um julgamento justo. Porque é outra coisa também que ouvimos sempre, e não sem motivo, que há muitas injustiças neste mundo. Muitas injustiças, né? Às vezes as pessoas reclamam do Brasil, né? Que tem muita injustiça no Brasil, mas não é só o Brasil. Certamente, o Wellington poderia falar sobre o Uruguai, eu posso falar sobre os Estados Unidos. Isso é geral, mas Deus é justo e há de fazer justiça. Por isso que nós temos que fazer o bem, né? Para não ficarmos do outro lado. Então, Jesus santo, verdadeiro, bom, justo, agora misericordioso. Judas, versículo 21. Ficou com quem? Daniel, seu microfone. Isso. Diz assim, amém? Sim. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Muito bem, porque uma coisa é certa, se nós todos temos que pagar por todos os pecados cometidos, ninguém vai ter a vida eterna, só pela misericórdia do Senhor. E 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus por essa misericórdia. Graças a Deus que Ele nos oferece esse perdão. E Alves vai ler ali também, 1 João 3,16. Sou eu. Não sei se é na mesma folha, ou logo depois. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Muito bem, então aqui está falando sobre o amor. O amor é um resumo quando se fala da vida de Jesus. Até quando se fala de Deus, geralmente a palavra que mais usa é Deus é amor. E Jesus é o amor. Eu gosto esse versículo é fácil de lembrar, porque praticamente todo mundo já memorizou João 3,16. E aqui é 1 João 3,16 e também fala sobre o amor. Até essa carta de 1 João fala muito sobre o amor. Observações, irmãos? Alguém? Nada? Então, a gente prossegue aqui. Agora falando sobre os nomes de Jesus. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 1, 21. Quem vai? Ricardo. Também pode ser a Márcia. Mateus 2, 23. Deixa eu ver. Vamos agora, Colossenses capítulo 1, 15. Wellington, pode ser?
Colossenses 1:15. Colossenses? Colossenses 1:15. 1:15, tá. E também o 2:9. Tá? Também eu vou voltar para Ricardo, Mateus 1:23, Ricardo, que é praticamente onde você já está. João 14:9. Carlos, pode ser você? João 14:9. Depois, aqui, o Filho de Deus são muitas, né? Mateus 26, Valnei. Mateus 26, 63 a 66. Eliana, Lucas 22, 70 e 71. Maria Helena, João 10, 33. Depois vou dar esse outro também para vocês, João 9, 7. Daniel, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para Alves e Deise de novo, Mateus 16, 16. E Alves, João 4, 25 e 26. Eu vou parar ali por enquanto. Vamos lá. O nome de Jesus. Mateus 1, 21. 1:21. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aqui foi o anjo falando com José, quando José estava pensando em se separar de Maria, falou que Maria estava grávida do Espírito Santo e que esse menino que vai nascer deve ser chamado Jesus. Agora eu vou ler o que está na sua apostila. Diz: o nome Jesus significa Senhor, o Salvador. O nome foi dado por Deus através do anjo, e Jesus é a tradução no grego do nome hebraico Josué. Então, Josué no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento é o mesmo nome que significa Salvador. Tanto que o anjo diz, ele será Jesus porque ele salvará seu povo de seus pecados. Agora, Mateus 2, 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bem, até nós já comentamos sobre isso em outras aulas. Os judeus naquela época se confundiram, que alguns falaram que Jesus não poderia ser o Messias, que o Messias teria que nascer em Belém. Mas, de fato, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, ficou conhecido como Jesus de Nazaré, que foi criado lá, embora nasceu em Belém. Deus faz as coisas, né? Uhum. Muito bem, vamos para Colossenses 1, 15. Colossenses 1:15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E 2:9 também. 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, novamente, aqui estamos nessa parte combatendo as seitas, né? Combatendo essa heresia que procura rebaixar Jesus, que Jesus é a imagem de Deus, né? Nele habita corporalmente toda a divindade. Então, Jesus e Deus é uma coisa só, né? Deus Pai, Deus Filho, até interessante. Jesus é chamado de Salvador, Deus é chamado de Salvador, Jesus é chamado de Deus. Então, Colossenses mostra isso plenamente. Voltando para Mateus 1, Ricardo, versículo 23, aquela mesma passagem, o anjo falando com José. Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho,
E o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o nome dele é Jesus, o nome dele não é Emanuel, mas esse nome Emanuel tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus é o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então, a criança que nasce é divino. Muito bem. João 14:9. João 14:9. Deixa eu ler o 8, começando do 8, para um melhor entendimento. Sempre é bom ler mais, sempre bom. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Então, fala o que você leu aqui, Carlos, o que você entendeu? Eu entendi isso, que o cara conviveu com ele e não prestava atenção nele. Não prestava atenção nesse detalhe, que ele já conhecia ele, o pai é ele. Ele estava falando com o pai, o próprio pai. E ele estava pensando que o pai seria outro. Então, mas eu acho, eu até, qual seria a palavra? Compreendo, né, a parte de Felipe, que como você pode imaginar, você está com alguém e esse alguém é Deus. Deve ter sido ele não tinha essa ideia demais, né? Mas Jesus fala, né, claramente, né? Eu e o Pai somos um. Você me viu o Pai. Como você fala, mostra-nos o Pai. Já estou aqui. Muito bem. Tá aí o Evangelho de João fala isso em várias vezes. Onde estamos, então? Passamos para o próximo ponto. Jesus, o Filho de Deus. Mateus 26, 63 a 66. Leamos. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhar, de testemunhas, perdão. Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Bom, em parte, eles estavam certos, né? Se falar que é o Filho de Deus é blasfêmia, Jesus é culpado de fazer uma blasfêmia. Só que tem um porém, né? Ele é o Filho de Deus, né? E tudo que ele fala aqui é verdade. Se eu, né, levanto a minha mão e falo, eu sou o Filho de Deus, vocês devem me seguir, eu sou o Messias, tem que me obedecer, aí seria uma blasfêmia. Mas para Jesus, não, né? Mas Jesus foi corajoso e falou direto. Está sublinhado aqui na minha Bíblia, né? Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E certamente aqueles que mataram Jesus naquele dia, onde vê que Jesus está falando a verdade. Léo, uma pergunta, só um esclarecimento. Isso pode acontecer quando Jesus descer dos céus, que todos verem. Mas eu quero saber o seguinte: se ele vier como um mendigo batendo na sua porta, pedindo uma comida, será que você vai atender ele da mesma forma? Aí já qual seria a palavra melhor? O teste, né? Porque ele descendo dos céus, todo mundo está vendo que é o Deus. Sim. Mas ele batendo como mendigo, como pobre, na sua porta, pedindo para entrar. Aí você vai deixar ele entrar, aí é incógnito, está aí, né? E como nós tratamos nosso próximo, né? Exatamente. Obrigado, bem colocado, Carlos. Marcos 14, 61 a 64.
Essa é qual? Eliane, é você? É Marcos, cadê? 14, 61 a 64. Eu esqueci quem foi. Quem está com Lucas 22? Quer que eu leia aqui, Mateus? Ou... Marcos. É Marcos, perdão. Pode ser. É Marcos 14, 61, 64. 14, do 61 até 64. Leamos. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então é a mesma passagem, né? Pode continuar. Até o 64. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Obrigado. Lucas 22, 70 e 71. Eliana, o microfone. Aí todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: Não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Obrigado. Jesus foi direto, né? João 10, 33. Maria Helena? E depois é 19:7? Sim. Obrigada. Vamos lá. 10:33 diz: Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. O 19:7 diz: Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então, até poderíamos dizer que se Jesus não é o Filho de Deus, pelo menos uma coisa é certa, ele afirmava ser o Filho de Deus. Ele não negou, ele foi direto e afirmou. E é claro que nós acreditamos. Não temos uma passagem para esse próximo ponto aqui, mas acho que vocês já ouviram muitas vezes na Bíblia, quando Jesus fala sobre sua própria pessoa como o Filho do Homem. Aqui diz que Jesus usou esse nome profético, popularizado por Ezequiel, para falar sobre seu lado humano. E uma coisa que eu vejo é que penso que é assim que Jesus, se ele declarasse até antes, né, no início do seu ministério, que ele é filho de Deus, muitos iriam achar que Jesus seria, se ele era o Messias, que ele seria um general, se ele queria estar à frente de um exército, que ele queria ser um rei, sentar no trono e ter um reino terreno. Então, esse nome que Jesus tomou para si, Filho do Homem, é um nome mais brando, né? Um nome que até muitos não conheciam. Então, uma maneira dele falar que ele é o especial, sem falar tudo que ele é. Eu acho que foi mais ou menos assim. Mas vamos lá, outra palavra? Sim. É coisa rápida. É como se ele não precisava aparecer. Uhum. Sendo quem ele não precisava, né, mostrar que ele era Deus, que ele aparecer. Até uma coisa é certa, até esqueci quem fala hoje.
acho que foi o Carlos, né? Jesus aparecendo na sua glória, todos vão reconhecer que é Jesus. Né? Vão ser obrigados a reconhecer. Então, uma coisa que Jesus fez, até ele faz até hoje, ele se mostra, mas só até um certo ponto. Porque quem não quer seguir Jesus, não segue. Né? Quantas pessoas nós conhecemos que não acreditam em Jesus? E até naquela época, Jesus andando, né, falando, até fazendo milagres, eu não sei como. Lá em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos e muitos ali naquele dia queriam matar Jesus. Como querem matar aquele que acabou de ressuscitar uma pessoa? Né? Então, aí que você vê como é a mente do ser humano e como Jesus não forçou a barra de né, obrigar alguém a acreditar nele. Ele sempre deixa as pessoas à vontade, que o crer é de cada um. Vamos então para o próximo ponto. Temos uma passagem, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Jesus é o Senhor. Uma pergunta, qual foi o segundo capítulo que a Maria Helena leu, irmã Maria Helena? Ela leu João capítulo 19, versículo 7. Obrigada. É o último versículo do ponto 2, onde diz o Filho de Deus. Tá, obrigada. Quem tem? 1 Coríntios 6, Daniel? Eu. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Bem, nós fomos comprados por um alto preço. Qual o preço, Daniel? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quer dizer, a morte de Jesus, a vida de Jesus, né? Jesus se deu por nós. Então, se nós fomos comprados, a quem nós pertencemos? A Cristo. A Ele, né? A Jesus. Não é para a gente falar, não, eu vou fazer a minha vontade, vou fazer o que eu quero. Não, nós fomos comprados, né? Já entregamos nossas vidas ao Senhor. Quem manda agora é Ele. Já falei sobre essa palavra Cristo. Vou ler o que está aqui na folha. Isso é importante que eu, quando era mais novo, eu ouvia, né, Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus, ou o segundo nome, como José Antônio ou Maria José, né? Cristo é uma tradução em grego do título hebraico Messias. O nome significa ungido, o escolhido, e os judeus estavam esperando o prometido Messias que salvaria a nação de Israel. Tanto Jesus quanto Pedro reconheceram que Jesus é o Cristo, mas essa parte ficou mais para o final da vida de Jesus, ou aqui no caso, em João 4, quando ele está falando para uma mulher de outro lugar, que ele deixou essa parte um pouco escondida para a maioria das pessoas. Mas vamos lá, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tu és o Cristo, disse Pedro. É João 4, 25 e 26. E disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, Jesus falou abertamente para a mulher samaritana, né? Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você. Ela foi privilegiada. Então, temos mais 4 passagens aqui para a gente finalizar esta parte.
Vou pedir Marília para ler Êxodo 20, versículo 7. Luísa pode ser Deuteronômio 5, 11. A Solange, Tiago 5, 12. E Márcia, para fechar, Apocalipse 5, do 9 ao 14. Então, vamos lá. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Isso faz parte dos 10 mandamentos, né? Deuteronômio 5, 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Obrigado. Tiago 5, 12. Solange, dê o microfone, por favor. Sobretudo, meus irmãos, não julguem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim, vocês sim, e o não, não, para que não caiam em... Ela falou muito longe do celular. Eu acho que você precisa chegar mais perto do celular para falar. Calma aí, então vamos lá. Sobretudo, meus irmãos, não julguem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caia em condenação. Muito bem, obrigado, irmã. Então, vou ler aqui o finalzinho da folha, antes da última passagem. Conclusão. Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem. Ele veio para experimentar a vida humana, para revelar Deus à humanidade. Jesus também veio à Terra para servir de sacrifício pelos nossos pecados. Atualmente, Jesus se encontra ao lado direito de Deus, reinando sobre os fiéis. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é nosso Senhor. Uma coisa é certa que se alguém que fala que o reino de Deus ainda virá, que esse reino não existe hoje, essa pessoa está equivocada, né? Que Jesus já está à direita do Pai, Jesus já está reinando, Jesus já é nosso Senhor. Então, Márcia, por favor, microfone. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém. Amém. Pena que os microfones estão fechados, não estamos no mesmo lugar para todo mundo gritar bem alto, né? Amém, aleluia. Amém. Glórias a Jesus. Amém, amém. Glórias a Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Amém, amém. Amém.
Amém. Amém. Aleluia. O problema era abrir o microfone. Problema resolvido. Resolvido. É um pouco, qual seria a palavra? Cansativo, talvez, abrir as passagens aqui e ali, mas é bom ver essas passagens que falam de Jesus, que falam da pessoa de Jesus, da grandeza de Jesus, né, da pureza de Jesus, tudo que ele é para cada um de nós. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai amado, sempre colocamos nossas vidas em suas mãos, reconhecendo que necessitamos do Senhor. Como é bom saber, Pai, que nunca estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que Jesus, sim, está vivo, está reinando, e quando parece que as coisas estão escuras, difíceis, que o mal está vencendo, e que precisamos lembrar que nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, morreu naquela cruz, comprou a nossa salvação, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para sempre. E todos que estão em Cristo Jesus têm esta esperança. Nós sabemos que ele nunca nos abandona, que ele está sempre conosco para nos ajudar, que ele pode nos ajudar com nossas tentações, com nossas dificuldades. E esse Jesus há de voltar e levará a sua igreja para ficar com o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos presentes esta noite. Pedimos, Senhor, por toda a sua igreja, que possamos ser uma igreja unida, servindo ao Senhor com amor, com dedicação, com perseverança, sabendo que com o Senhor somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de olharmos para Jesus, meditarmos em Jesus, saber tudo que ele é para cada um de nós. É a nossa oração que fazemos agora por meio de Jesus. Amém. 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 Queria contar uma novidade para vocês. Sim. Hoje é aniversário do meu marido. Hoje? Legal. Parabéns, que bom. Parabéns. 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 Parabéns.